Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar, nos aprofundando muito mais aos detalhes da Palavra de Deus. E a lição dessa semana vai tratar de um tema muito interessante, muito lindo, que é o grandioso plano divino centrado em Cristo. Não perca esse estudo. Venha, está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E nós estamos agora partindo para a segunda lição do terceiro trimestre, que tem como nome Efésios, o tema geral da lição. Aconselho você a sempre adquirir a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, da nossa profetisa. Bom, a lição dessa semana, ela é uma lição muito linda. Ela traz como tema aqui o grande plano da redenção, focado e centrado em Cristo Jesus. Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, como de costume, gostaria de apresentar aqui os nossos queridos amigos de estudo. Aqui está o irmão Harry, que é vice-diretor do IAG. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E aqui está o irmão Silverino Kiel, que é o diretor do IAG. Seja muito bem-vindo mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Amém. Bom, eu gostaria de convidar aqui já o irmão Silverino para ler para nós Efésios 1, versículo 3, e já pode comentar para nós, meu querido. Deixa eu abrir aqui. Saúdo também aos queridos amigos, na paz do nosso Senhor Jesus. Já é a segunda lição que eu estou gravando consecutiva, mas a próxima já vai ser com certeza ou Daniel ou Dantas, para seguirmos aqui a nossa escala. Efésios 1, 3, né, Kleber? Sim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bom, me permitam fazer um pequeno prelúdio, para a gente poder entrar na lição. O grandioso plano divino centrado em Cristo. Eu acho que é um título que fornece muita opção de discussão e debate, porque na verdade aqui é o grande plano da redenção. E é neste plano que estão concentradas todas as atenções de todo o universo. Não só dos homens, dos seres humanos, mas o vasto universo insondável e a nós desconhecido, centra-se no grandioso plano da redenção centrado em Cristo. Ou seja, o mais relevante, Harry, não é o plano, mas sim aquele em quem o plano se centra. Sim. Então a gente às vezes fala assim, mas o plano da redenção é uma bênção, o plano da redenção é isso, mas qual é o centro do plano da redenção? Plano da redenção é uma frase idiomática que expressa um pensamento. Entretanto, ela se centraliza em quem? Em Jesus. Então, na verdade, Jesus é o âmago de toda a questão. Um contrassenso, Jesus também foi o âmago que fez com que desencadeasse um grande conflito. Por quê? Por causa de invejas que Lúcifer nutria em seu coração quanto à pessoa de Miguel. Sim. Ok? Então, um grandioso plano divino que é centralizado em Cristo. Eclesiastes 7:29 diz: Eis tão somente que eu achei que Deus fez o homem reto. Entretanto, ele buscou muitos dos seus próprios pensamentos. Deus, quando criou o homem, o fez completo, íntegro. Como estudamos no nosso podcast com a doutora Célia, as faculdades superiores regiam as faculdades inferiores. Ou seja, este mesmo plano é o mesmo plano da mente divina. Jesus, quando esteve aqui na Terra, sabemos que ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então Jesus tinha esta configuração, faculdades superiores e faculdades inferiores. Faculdades inferiores, paixões, emoções, apetites. Jesus tinha isso. Ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, tinha aspirações. O pecado fez com que houvesse uma inversão. Gênesis 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Uma pergunta: por que então que o homem não morreu, se Deus disse certamente não morrerás? Apocalipse 13 vai dar a resposta de o porquê que o homem não morreu. 13, verso
8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, por que o homem não morreu no ato do pecado? Porque alguém já tinha morrido por ele. Segundo esse texto, Jesus morre antes da fundação do mundo. Por isso o homem não foi exterminado. Quando eu vou para o livro de Pedro, capítulo 1, Pedro, capítulo 1, mostra que a realidade de Cristo ter sido conhecido foi mesmo antes da fundação da terra. 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então, a realidade de que Cristo seria o penhor da raça humana foi conhecido mesmo antes da fundação do mundo. Era sabido das cortes celestiais, mas na fundação do mundo, simbolicamente, Jesus morre em lugar do homem. Mensagem Escolhidos, volume 1, página 250, fala: mesmo antes da criação dos seres celestiais, houve uma reunião entre pai e filho, e nesta reunião, diz o texto, Jesus foi indicado, ele foi designado, essas duas palavras aparecem no texto, designado para ser mediador entre a raça caída e o Pai. Ok? Olhem agora Efésios capítulo 1. Vamos fechar esse pensamento com Efésios. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, antes da existência do homem, Deus já sabia que o homem pecaria. E mesmo neste espaço longínquo de tempo para trás, foi feita a provisão de que Cristo morreria pela raça pecadora. Essa ideia expressa assim de maneira muito eloquente, muito translúcida, o amor que Deus sempre teve pela humanidade. Muitas pessoas às vezes pintam um quadro de que Deus é um Deus irado e Jesus intercede junto ao Pai por um Deus irado. Mas Gálatas capítulo 1, por exemplo, verso 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então era a vontade de Deus que Jesus morresse. Dentro do escopo maior do plano da redenção, quem decidiu que Jesus deveria entregar-se nesta grande reunião, Mensagens Escolhidas 1:250, foi o Pai. Então, quando nós olhamos para o livro de Efésios, aqui, o capítulo 1, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tantas que estão no céu quanto as que estão na terra, mostra Cristo sendo o elo unificador, não só da raça, mas da raça com o seu Criador. Ou seja, ele pagou a penalidade que deveria recair sobre o homem, certamente morrerás, Gênesis 2:17, certamente morrerás, Romanos 3:23, todos pecaram, Romanos 6:23, e o salário é a morte. Então Jesus é o centro do plano da redenção, por quê? Porque toda a ira da lei, todas as reivindicações da lei que reivindica sangue, reivindica o salário, foi computado na conta de Cristo, na vida de Cristo. Por isso que o desejado 834, quando Jesus pergunta para o Pai: Pai, a lei está satisfeita? Deus responde: a lei está satisfeita, o seu sacrifício foi aceito. Então, quando Paulo escreve, fechando aqui o pensamento, escolhidos e aceitos em Cristo, né, Kleber Domingo, quando nós olhamos o livro de Efésios e Paulo colocando o Cristo como o elo unificador, não só das discórdias que existirão no céu, mas também das discórdias que existem na terra, ele simplesmente, num espectro maior, como nós vimos na lição passada, ele está mostrando que com Cristo na nossa vida não existe razão ou porquê de existir divisão. Vai existir um momento na história deste mundo, ou da história da criação como um todo de Deus, um lapso de momento em que todos concordarão com a mesma coisa. Não somente os seres celestiais não caídos, não somente os homens remidos, mas também os homens caídos, Satanás e seus anjos.
Sabem qual é o momento em que todos em um momento vão concordar? Quando Satanás e os seus anjos se ajoelharem e falarem: Deus é justo. Não havia motivos para desalento. Ou seja, naquele momento ali, o sangue de Cristo não vai unificar o coração de rebeldes ao coração de justos, mas Satanás mesmo vai reconhecer que em Cristo existe poder unificador suficiente para unir estas situações tão grandiosas. Então ele não uniria nele uma igreja ali em Éfeso, ali naquela região da Grécia? Certamente sim. Então, o escopo maior do livro de Efésios, nós temos o transfundo aqui do grande conflito. Fecha com esse texto, Kleber. Capítulo 3, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a sua comunhão do mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria e justiça de Deus seja conhecida dos principados e potestades que estão nos céus. Aqui é o âmago do grande conflito e também é o verso central desse livro de Efésios, dessa carta. É quando, Helry, o Paulo nos apresenta a ideia que a morte de Cristo e os seus resultados tão produtivos aqui na terra foi um elemento unificador onde? No céu. Então, quando os anjos do céu, e ainda existiam sementes de dúvidas, como diz o Desejado 761, quando ainda no céu, até a cruz, existiam sementes de dúvidas, e eles olharam e viram para Enoque, viram Abraão, viram o procedimento de Isaac, eles entenderam, realmente o homem pode perfeitamente observar a lei de Deus. E desta maneira, a justiça de Deus, que foi manchada no céu, é reivindicada na terra através dos homens. Amém. E esse ponto Paulo quer defender aqui nessa carta. Amém. Muito bom, Silvia. Excelente explanação. E agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Compartilhem, comentem nossos vídeos, aproveitem para usar também esses vídeos como uma forma de evangelismo, para apresentar a palavra de Deus para outros que não conhecem. E esse livro de Efésios, ele é maravilhoso de estudar. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do Silverino, que ensinou para a gente uma forma bem dinâmica de estudar o livro de Efésios. E levo por toda a vida esse conteúdo que o Silvio acabou apresentando para a gente, a forma como estudar. E o livro de Efésios é excelente para você aprender a linguagem como Paulo explica as coisas eternas, né? O que eu achei interessante sobre essa lição do grandioso plano é que o plano ele é atemporal, né? Ele não se sabe o início, mas a gente sabe o fim. Porém, a gente ainda não está no fim do plano, né? A gente ainda estamos durante o plano, ele ainda está em processo. O plano termina, mas os resultados dele vão pela eternidade, né? Vão pela eternidade. E eu queria destacar aqui alguns textos que eu achei no Patriarcas e Profetas, coisas pequenas que diz assim: visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Então somente Jesus Cristo mesmo poderia ser essa pessoa em quem esse plano ia ser centrado. Mas o interessante é que às vezes a gente pode pensar assim: Deus é soberano, é tudo, ele pôde entregar Jesus. Mas o texto também diz assim, contudo, foi uma luta mesmo para o Rei do Universo entregar seu filho para morrer pela raça culposa, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, irmão White continua dizendo assim, Kleber: durante séculos eternos, mentes imortais, procurando entender o mistério daquele amor incompreensível, maravilhar-se-ão e adorarão o Deus eterno, né? Então, esse plano, ele é impressionante e ele nos envolve, né? Então, é maravilhoso poder ver a extensão desse plano. É gigantesca, a gente realmente não tem como calcular. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, por essa fala, por essa apresentação. Silvio também, muito obrigado. Bom, só um pequeno comentário sobre escolhidos e aceitos em Cristo. Isso aqui é tão interessante, penso eu, que quando nós somos aceitos em Cristo, nós somos aceitos como que nunca tivéssemos pecado. Porque Deus nos olha como ele estivesse olhando a Cristo. Não é simplesmente uma pessoa que foi perdoada, né?
Nós somos perdoados, mas somos aceitos como nunca tivéssemos pecado. Ou seja, não temos nenhuma mancha e nenhuma mácula em Cristo Jesus. Por isso que ele sempre vai ser o centro, né? E interessante também aqui, eu sei que a lição não vai abordar isso, mas eu queria fazer um pequeno comentário ainda em cima disso, é que na lição passada nós entendemos ali, através da explicação feita referente a Efésios capítulo 1, que o foco de Paulo naquela carta era unir a igreja. E unir a igreja, ele usou Cristo como centro para unir as pessoas. Então isso traz para nós um aprendizado muito grande, né? Sim. Muito grande, porque se nós estivéssemos unidos em Cristo Jesus, nós vamos estar unidos entre amigos, entre irmãos. E dessa forma a obra vai avançar muito mais rápido. Amém. E Paulo mostra ali que a união começa no lar. Exatamente. Por Efésios você percebe isso, que no final ele chega à conclusão, ó, a desunião na igreja está acontecendo porque está havendo desunião no lar. Quando a gente pensa assim na ideia de desunião, né? Desunião, desuniu algo que estava unido. Na história do universo, o universo estava unido. O pecado causou esta separação, esta desunião. E é muito comum a gente sempre aplicar a desunião ao outro, né? Mas a desunião, na verdade, é um ato de um indivíduo. Não tem como existir desunião entre eu e o Helry se eu quiser permanecer unido. Ou seja, ele pode tomar a decisão de não estar unido, mas se eu tomo a decisão de me unir a ele e não me desunir, vamos continuar unidos. Então, realmente, para existir desunião, tem que existir consenso. É aquela velha história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Agora, quando um não quer, dois não se separam também. Amém. E sobre essa lição de domingo que fala escolhidos, né, e aceitos em Cristo, a gente vê ali que o homem, ele é o representante de Deus, ou pelo menos era para ser o representante de Deus na terra. Ele foi feito à imagem e semelhança, ele é o governador da terra. Tudo que o homem poderia fazer na terra era como se fosse o próprio Deus fazendo. E aí quando ele passa isso para outro, né, o outro toma esse lugar, ele perde esse lugar. Aí é que vem Jesus para restaurar essa posição como governador do nosso planeta. Muito bom, Harry. Muito bom, Harry. Avançando aqui na lição, o próximo tema fala redenção cara, perdão abundante. O que vocês têm para nós, para comentar conosco aqui sobre esse tema? Vamos lá, Harry. Vou dar a oportunidade para o Harry, que senão eu falo muito e ele vai falar pouco. Olha, eu gostei muito de um comentário que está aqui no Espírito de Profecia, que está lá em Olhando para o Alto. Eu achei maravilhoso sobre essa questão da redenção cara. A irmã White chama a atenção aqui que muitas vezes a gente não percebe o preço da nossa redenção. A gente não percebe o preço da nossa redenção e também o abundante perdão que está à nossa disposição. Ela até chega a citar que é aqui onde milhares estão errando. Ela fala assim, ó, nunca veremos e compreenderemos a intensa angústia dos sofrimentos do Imaculado Cordeiro de Deus, até sentirmos o quê? Quão profundo é o abismo do qual fomos salvos. A gente não tem noção do abismo o qual nós fomos salvos. Quão ofensivo é o pecado de que a humanidade é culpada e pela fé alcançamos o pleno e completo perdão. Aí ela fala, é aqui onde milhares estão falhando. Não acreditam realmente que Jesus os perdoou individualmente. Deixam de acreditar naquilo que Deus disse. E mais embaixo ela diz assim, como é amplo o pensamento de que Deus, por meio de Cristo, nos perdoa, a mim, até a mim, no momento em que lhe pedimos, com viva fé, crendo que Ele é perfeitamente capaz de fazê-lo. Então, irmãos, a redenção e o perdão andam unidos. Redenção cara, Jesus sofreu muito por nós, muito. Desde o momento onde o plano foi elaborado, a partir dali, com certeza, Deus também sofreu bastante. Então, essa redenção ela tem sido muito cara. Nós precisamos levar em consideração o preço que foi pago e também aceitar o perdão que nos é proposto. Quando a gente olha para a palavra, né, especialmente perdão, o perdão justamente entra quando houve algum tipo de divisão, algum tipo de
conflito em um relacionamento, alguma coisa assim. Ou seja, o perdão é um elemento unificador. Quando nós olhamos para a história da humanidade, algo se interpôs entre nós e Deus. E esta coisa se chama uma dívida. O salário do pecado é a morte, ou seja, o salário é a nossa dívida. Nós deveríamos ter recebido como paga pelas nossas atitudes a morte. Então nós criamos uma divisão entre o nosso Criador e nós, e no meio desta divisão, ou seja, este muro de separação, como diz o capítulo 2 e 3 de Efésios, né, justamente foram os nossos pecados. Então, quando nós olhamos ali, redenção cara. Por que cara? Cara da perspectiva do universo. O livro Primeiros Escritos, na página 127, diz, 128, não pensais que foi sem dor, sem luta que o pai entregou seu filho? Ela fala, não. Não foi sem uma tremenda luta que o pai entregou seu filho para morrer pela raça humana. Porque qual era a vontade de Deus? Que a raça humana ficasse à mercê de sua própria sorte. Mas Deus também sabia que se Jesus não removesse este muro de separação, trazendo apaziguamento nas partes que haviam se rompido, o homem estaria condenado. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, passamos a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa justificação nos custa o quê? Romanos 6, perdão. Romanos 6:7. Por quê? Aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, foi perdoado o seu pecado. Então o homem tem que entrar com alguma coisa assim para desfrutar desse perdão abundante. E a Bíblia diz que é morrer. Morrer para o eu, morrer para o pecado. E quando nós olhamos Efésios 1, ali diz, os quais foram feitos, os quais se tornaram agradáveis no amado. Então nós não somente nos tornamos aceitos novamente em Jesus, mas também nos tornamos agradáveis, como diz ali Efésios 1. E é interessante como às vezes a mágoa, o ódio no coração tira o brilho da outra pessoa, tira o brilho. E quando esta barreira é removida, o nosso olho novamente para com aquela pessoa, se torna, poxa, eu não imaginava o Kleber tão legal, uma pessoa tão descontraída. Os traços belos de caráter que você tem, depois de resolvida essa situação, novamente se apresentam. Então, a morte do eu é um elemento fundamental, Harry. A morte do eu é um elemento fundamental para justificarmos o nome de Deus, o qual foi manchado no céu. Pois a justiça de Cristo manchada no céu, a justiça de Deus manchada no céu, vai ser reivindicada aqui na terra por nós. E requer que o nosso eu esteja morto. Um ponto também que podemos destacar, por que redenção cara? Por quê? Porque o plano da redenção, nós entendemos, foi abordado pelo irmão Severino, que ele foi ali criado antes mesmo do que? Da fundação do mundo, né? Ali nós vimos que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Sim. Agora a questão que fica aqui, que nós poderíamos meditar, e se o homem não tivesse pecado? Porque nós sabemos que existia Satanás no universo. Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso para a terra, ele estava ali na terra, estava no universo. Porém, o homem, ele não pecou sem um aviso. Ele foi avisado que Satanás estava ali, que ele poderia desenvolver ali alguma tentação para derrubar o homem. Se o homem não tivesse pecado, essa redenção cara, que foi tão cara para Cristo, que teve que vir dar a vida pelo homem, né? Novamente criando um elo entre o homem e Deus, não teria tido a necessidade de Cristo ter vindo morrer por nós. Satanás poderia ter sido destruído em algum momento da eternidade, não sabemos quando, né? Porque ali houve escolha. Porque se nós pensarmos assim, claro, Deus na sua onipresença, onipotência e onisciência, ele sabia que o homem iria cair, mas houve escolha. Então o homem poderia ter escolhido não cair. E se o homem não tivesse caído, não haveria necessidade de Cristo ter vindo morrer. Já que o homem caiu, Cristo veio e morreu em nosso lugar, e hoje nós temos um perdão abundante. É interessante, né? Por que perdão abundante, Silvio? Por que nós poderíamos entender
Corta essa parte. Por que perdão abundante? Quando nós olhamos para a história da cruz, nós vamos ver todo o nosso egoísmo e toda a nossa falta de misericórdia. Quando nós olhamos para o próprio ato do Cristo crucificado, intercedendo por seus algozes, intercedendo por aqueles que estavam envolvidos naquela chacina e naquele meandro de traição, inclusive dos seus próprios discípulos. E o que Jesus tinha para aquelas pessoas? Amor. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Pedro, Satanás te chamou para se ir andar, eu intercedi por ti. João, você cuida da minha mãe. Mãe, esse é seu filho. Ou seja, o que Jesus tinha até para Pilatos era perdão. Porque, como diz o desejado, quando Jesus disse assim para Pilatos, Pilatos, maior pecado do que o seu tem aqueles que me entregaram a ti. Ou seja, o desejado diz, que quando Jesus olhou para Pilatos, especialmente depois que a esposa de Pilatos falou, olha, toma cuidado, Pilatos, por causa deste homem muito sofria à noite no sonho. A aflição e o desespero tomaram conta da mente de Pilatos. E Jesus, quando olhou para ele, viu um homem aflito, desesperado, ao mesmo tempo que no seu ser lutava o Espírito Santo, entregue-se ao Salvador. Os desejos e ganhos mundanos estavam ali também fazendo frente. Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que façais o que não quereis. Jesus fala isso para acalmar Pilatos. Jesus diz, Pilatos, o seu pecado é grave, o que você está fazendo, mas não é mais grave do que aqueles que me entregaram a ti, os judeus, os fariseus. Abundante porque ali é uma fonte inesgotável de perdão. Às vezes a gente olha até uma criança que erra conosco e a gente acaricia aqui, né? Nossa, mas até mesmo um filho, vocês têm filhos, né? Eu não tenho. Às vezes o filho faz uma pirraça e às vezes, né, imagino que dá uma esquentada na orelha, a criança faz alguma coisa. Mas é interessante pensar que em Jesus não existe isso, né? Quando o homem cuspiu no rosto de Jesus e o outro veio por trás com um pau e bateu na coroa de espinho, e os espinhos cravaram no seu crânio, produzindo uma dor horrível, aquilo perfurando o osso. Jesus simplesmente virou-se para trás e diz, se eu não fiz o mal, por que você está me ferindo? Com uma doce voz, não condenativa, mas tentando levar aquela pessoa ao quê? A um tipo de reflexão e arrependimento. E arrependimento envolve perdão. Então é abundante porque ali está a fonte de perdão. E Cristo não forçou a fala também, quando Pedro perguntou, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ali não foi uma forçando uma fala, né? Não, 7 não, Pedro, mas 70 vezes 7. Um ponto 70 também, vezes 7, 490. No dia, né? Porque em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, eu dei para vocês 490 anos de graça, por que você não pode perdoar seu irmão, então? Porque 70 semanas, né? 490 anos de graça para os judeus. Sim. Outro ponto também do perdão abundante é quando Jesus fala daquelas pessoas que muito pecaram, foram muito profundo no pecado, né? Mas que o perdão cobre tudo isso daí. Basta a pessoa se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus. Então, aquele que muito pecou, muito perdoou, né? Muito amou. Kleber, deixa eu ler aqui um texto mais, por favor. João 8, quer ver? Isso aqui é fantástico. Todos conhecem a história da mulher samaritana, da mulher pega em adultério, né? Isso mesmo. Eu lembrei dela. E ali, assim, eu já li um texto da senhora White que ela fala que eles jogaram ela para o chão, ela caiu assim, e aí falaram, ela é adúltera, tem que ser apedrejada, e ela ficou assim no chão, acolhida, né? O relato é fantástico, no desejado, descrevendo em detalhes as lágrimas, o desespero. Ela fala que ela estava trêmula, esperando a qualquer momento a pedra atingir o seu corpo. E nesses casos, muitas vezes, eram pedras maiores que primeiro atingiam a cabeça. E ela ficou ali se protegendo, e Jesus fala assim, e eles já tinham as pedras na mão, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, já estavam com as pedras. E naquele momento ela se abaixa assim, e a pedra não vem. E depois ela ouve as palavras, né, de Jesus. Eu também não te condeno, em outras palavras, eu te perdoo. E muitas vezes uma censura vai ter menos efeito do que o perdão. O perdão tem efeito redentivo.
Sim. Tanto que podemos ver na vida dessa mulher. Sem dúvida, né? Bom, e antes de nós entrarmos para terça-feira aqui, nós avançarmos, essas palavras, né, que o senhor acabou de falar, ela é para nós. É para você também que está nos acompanhando aqui nessa lição, porque muitas vezes nós não nos vemos como uma adúltera a ponto de ser apedrejado. Mas sabemos que também temos falhas, faltas, que às vezes está nos seguindo aí há muitos anos. E às vezes são votos quebrados que nós não conseguimos cumprir, né? E às vezes nos sentimos um hipócrita, uma pessoa que está caminhando em um caminho, profetizando, professando uma coisa, mas não tem conseguido ainda alcançar tudo aquilo que nós sabemos que Deus tem preparado para nós. Aqui, a lição, ela vem tratando que Cristo, ela vem mostrando para nós que Cristo é o centro. E se nós se aproximarmos do centro, tudo aquilo que está nas extremidades, que é o pecado, que é a inveja, o ódio, o adultério, tudo aquilo que existe dentro do coração, vai se dissipar de nós. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Podemos se aproximar de Cristo e automaticamente, a partir do momento que nós vamos se unindo a Cristo, o pecado vai se dissipando, vai se afastando, vai saindo. Por quê? Porque onde está Cristo não está Satanás. E isso é o que nos dá força, né? nos dá ânimo para poder avançar. E eu queria também pedir para você, nesse momento, deixe aí o seu comentário, como está a sua vida, o que você tem, qual é a luta que você tem travado, se você tem buscado cada dia mais se aperfeiçoar frente à palavra de Deus, se você tem gostado das lições da Escola Sabatina, estudado aqui junto com os irmãos do IAG, deixe o seu comentário também, deixe o seu like, se inscreva nesse canal se você não estiver ainda se inscrito e vamos juntos pregar a palavra de Deus. Não vamos ser aquele que atira pedra, mas vamos ser aquele que fala, bom, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Kleber, Helry, me permitem só uma observação a mais? Sim. Perdão abundante. O livro de Isaías 43, 25, se não me falha a memória, diz assim, porque eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões da minha mente, disse Deus, por amor de mim e dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Então o próprio Deus diz que ele opta por perdoar. Agora, por que o próprio Deus diz que ele opta por perdoar? Às vezes a pessoa pensa que o perdão é um benefício do outro, o perdão é um benefício para o ofensor. Mas a história do perdão não é assim. O perdão é um benefício para aquele que foi ofendido. Porque aquele que foi ofendido, se ele também segue a vida dele carregando as mágoas, os maus pensamentos, ele não vai ter nunca felicidade. Imagina só Jesus se ele estivesse carregando em seu coração todos os pecados que cometemos contra ele, desde Adão até hoje. A dor da culpa, né? Ele seria a essência da amargura. Ele simplesmente seria a essência da amargura. É verdade. Jesus perdoa e naquele instante que ele perdoa, o pecado se apaga instantaneamente da mente de quem? Da dele. Então muitas pessoas, Kleber, e você, né, já foi um líder ativo em diferentes aspectos aí da causa de Deus, você sabe que uma pessoa que não libera o perdão é uma pessoa fadada a ter uma vida de muita amargura. Inclusive tem até uma frase, né? Que eu acho que ela é muito interessante, que diz assim, que a pessoa que não perdoa é como que ela estivesse tomando veneno querendo que o outro morresse. Então, uma vez eu vi uma experiência assim, real, de uma mulher contando a experiência dela, que ela falou assim que o marido dela cometeu adultério e ele veio até ela ali, pediu perdão, contou para ela e ela fala, eu não perdoei. E ele acabou indo embora, né? Se separou dela, porque ela não o perdoou, ele foi embora, se separou, e depois de muitos anos, ela se deparou com ele no mercado. De longe ela viu ele, e ele estava casado com outra mulher e com filhos próximos ali, e ela viu no olhar dele, ela viu neles ali a alegria. E ela entendeu que quem perdeu, que quem sofreu todos aqueles anos foi ela que não quis perdoar. Então, olha, realmente a palavra de Deus ela relata para nós, né, vários textos, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados, enfim. O perdão é algo que liberta. Alivia. Sem dúvida. Bom,
Bom, o grande plano divino centrado em Cristo. Já comentamos bastante sobre ele, né? Mas queria saber se vocês têm mais algumas considerações para nós avançarmos para o próximo tema. Helry, quer contribuir? Bom, mais uma vez eu gostaria de destacar aqui um texto muito bom. Eu achei tão interessante esse texto que eu quero depois até memorizá-lo. O irmão White fala assim, no comentário bíblico, volume 6, a videira tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade há unidade. Todos os ramos obtêm sua nutrição de uma só fonte. Isto é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores de Cristo. Em suas diferentes linhas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça, o mesmo Espírito, de diferentes maneiras atua por meio deles. Existe ação harmônica, embora os dons sejam diferentes. Estudem o capítulo 12, 1 Coríntios, neles vocês verão que a pessoa que está verdadeiramente unida com Cristo não agirá como se fosse em si mesmo um todo completo. Eu achei bem interessante porque no plano, muitas das vezes as pessoas, nesse plano da redenção que envolve o evangelismo, pregação, pregar o amor de Cristo para outras pessoas, nós temos diferentes mentes. E às vezes as pessoas querem que tudo seja quadrado, do jeito que ela quer. Não, a pregação tem que ser desse jeito, o plano da redenção é assim, não pode ser diferente, né? Mas a palavra de Deus mostra que na diversidade há unidade. Então, esse plano, que é o que nós devemos apresentar para as pessoas, tem até um texto muito bonito que fala que as pessoas, ao conhecerem esse plano, aqui, o conhecimento do plano da salvação leva pecadores ao pé da cruz. O pecador é atraído mais e mais a Jesus. É como, aqui eu fiz uma ilustração, né? É como um inseto que voa durante a noite. Ele é atraído pela luz, faz todos os esforços para alcançar aquela luz, entra pelas brechas da janela e tudo mais. E quando ele alcança aquela luz, ele fica em volta ali e não se cansa, fica ali em volta daquela luz incansavelmente, né? É o prazer da vida do inseto, estar próximo da luz. Eu quero ser esse inseto aí, Helry. É assim o plano da redenção, né? É assim o plano que a gente tem que apresentar para as pessoas. E não existe uma forma padrão, né? Aqui diz, há vários ramos na videira, né? Mas todas vêm da mesma fonte, que é o título da lição aqui, o plano divino centrado em Cristo. Amém. Então, aqui na terça-feira, né, justamente o verso ali, Efésios 1, 9 e 10, eu quero ler, mas eu quero ler antes o versículo 7 do capítulo 1, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha, Kleber, é interessante ver que tudo que a gente vai ler, tudo que a gente vai observar, o sangue de Cristo está plasmado, né? Sim. Como um elemento suficiente para a salvação do homem. Em quem, no amado, verso 6, temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de quem? Do amado. A redenção das ofensas, ou seja, perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Verso 19. E qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E segundo Abacuque 3, 2 e 3, aonde reside o poder de Cristo? Olha que texto lindo, né? Aonde reside o poder de Cristo? Abacuque. Esse texto é lindo, lindo, lindo. Abacuque capítulo 3, verso 4. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram de sua mão, pois ali está o esconderijo do seu poder. Então, aonde está o esconderijo do poder de Jesus? Nas suas mãos. Nas suas mãos. E o que tem nas mãos de Jesus que sai raios de luz e sai poder? As marcas. As marcas do seu sacrifício. Efésios 1:20.
que manifestou em Cristo, quando? Ressuscitando-o dos mortos. É interessante que muitas vezes nós nos centramos, e claro que isso não é errado, na morte de Cristo. Mas a completude do plano da redenção não se deu somente na morte, mas se deu também na ressurreição. Olha como Romanos deixa isso claro. Romanos 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para quê? Por causa da nossa justificação. Por causa da nossa justificação, por causa da nossa redenção. Então, qual foi a garantia de que o plano de Cristo na vida do homem foi efetiva? A ressurreição. A ressurreição. Por que é importante observar isso no grandioso plano divino centrado em Cristo? Se ele não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido? A causa estaria perdida. Então existe uma ideia que se forma de maneira completa na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Como diz Efésios aqui 1, que a gente viu, né? Efésios 1:20, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, de igual maneira o seu sacrifício teria sido em vão e a raça estaria perdida. Ou seja, o grandioso plano centrado em Cristo, ele precisava ser cumprido na morte e ressurreição de Cristo Jesus. É por isso, mas você pode falar, mas tá, todo mundo sabe disso, ok. Morte, pátio, ressurreição, santo. Quando, Kleber, eu digo que a morte de Cristo na cruz é o suficiente, e hoje esta ideia tem entrado no nosso meio adventista, porque isso já atingiu todo o meio evangélico. Olha para a cruz, o que importa é o que Jesus fez na cruz. E hoje isso tem entrado no meio adventista, né, irmãos? Verdade. A cruz é o suficiente, a cruz é tudo. Ok, o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, entretanto, não foi completo. Para o plano da redenção, era mistério que Jesus ressuscitasse. E aí nós temos o ministério onde? No santo. Aquilo que ele fez por mim, pátio, agora ele quer fazer? Em mim. Em mim, santo. Ele me livrou da penalidade do pecado, pátio. Ele quer me livrar agora do poder do pecado, santo. A videira, João 15. Eu estava em Cristo, justificação. Cristo agora está em mim, 2 Coríntios 1:10, o qual nos livrou de grande morte e em quem temos a esperança que seremos livrados ainda. Santificação. Então, o grandioso plano centrado em Cristo se completa nos 3 compartimentos do santuário. E quando eu digo que a cruz é suficiente, eu estou anulando os passos seguintes. E isso é uma teologia evangélica, uma teologia forense, que é o que Cristo fez é o suficiente. Não. Jesus tinha que ressuscitar para a nossa redenção. Amém. E o plano fica completo, né? Ficaria incompleto se Jesus não ressuscitasse. Bom, e terça-feira trouxe para nós o grandioso plano divino centrado em Cristo. Então, Cristo, ele foi, é e sempre será o centro para nós, né? Eu achei interessante aqui um texto, um verso que está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando Cristo morreu lá, há 2000 anos atrás, nem existia sonho de eu nascer, mas lá ele já morreu pelos meus pecados cometidos na minha vida. E hoje ele me chama para que eu me entregue a ele habita em mim, e aí o processo vai ser feito em nós. Isso é importante porque, como vocês colocaram aí, né, nós temos que entender que Cristo não faz por nós. A santificação não é feita por nós, ela é feita em nós. Então o processo é em mim. Né? A angústia, a dor, o sofrimento, a entrega, ou seja, é eu. O que ele fez por mim, eu não tenho participação, porque eu simplesmente aceito. O que ele fez por mim, mas o que ele faz em mim, ele precisa da minha autorização para estar à porta e bato, né? Praticamente poderíamos dizer que é aí que entra a mensagem de quarta, né?
que nós passamos a viver para o louvor da sua glória. Exatamente. E quando eu falei agora, anteriormente, que é eu, não é no sentido que é eu que vou fazer, mas é Cristo fazendo em mim, o processo em mim, né? Vivendo para o louvor da sua glória. Como seria viver para dar glória a Deus em poucas palavras, Harry? Viver para dar glória a Deus é refletir o caráter do próprio Deus. Amém. Amém. Silver? Paulo, fala, quer comamos, quer bebamos, quer choremos, quer sorrimos, devemos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor. E eu acredito que o aspecto máximo, de justamente viver para dar louvor à sua glória, até me vem à mente Isaías 43, se vocês me permitirem ler. Isaías 43, verso 7. Por favor. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então, na verdade, Deus nos criou para a sua glória, João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que dês muito fruto, no singular. Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Enfim, então, viver para o louvor de sua glória é cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos criados. E qual é o propósito pelo qual fomos criados? Para dar glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Quando nós vamos para Êxodo 33, por exemplo. Eis que eu farei passar diante de ti a minha glória. E Deus passou diante de Moisés atributos do seu caráter. Então, dar glória a Deus, como o Harry bem colocou, seria revelar na nossa vida atributos que pertencem ao caráter de Deus. Amém. Um texto, Harry, que diz exatamente o que você falou, está aqui, Meditação Matinal, Maranata, página 108, diz assim, duas partes, quero ler. Paulo podia dizer, dia após dia morro. É o morrer diário para o próprio eu, nas pequenas decisões da vida, que nos torna vencedores. Amém. Devemos esquecer o próprio eu no desejo de fazer bem aos outros. Há, por parte de muitos, verdadeira falta de amor para com os outros. Em vez de cumprirem fielmente seu dever, preferem buscar o próprio prazer. E aí, finalizando, ela diz assim, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 439. A maior obra que pode ser feita em nosso mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Amém. Então, a maior obra que o ser humano pode fazer ou possa desenvolver é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo, Amém. A lição fala sobre nós sermos a herança também de Cristo, Então, também estamos dando glória a Deus, glorificando o nome de Deus, sendo a herança do Senhor Jesus. Assim como foi Arão, foi a herança do Senhor, lá em Números 18, 20, É interessante pensar que a gente fala assim dos atributos de Deus, como você leu, o Harry comenta. Existem pessoas que soa mal, quando a gente fala que precisamos reproduzir na nossa vida, as atitudes do nosso Pai. Isso é perfeccionismo, etc. Chega a soar desagradável aos nossos ouvidos. Eu me lembro que uma vez John Wesley escreveu um livro sobre santificação. Ele, na verdade, foi um dos progenitores desse ensinamento, que ressuscitou ali dos idos de 508 em diante. E ele escreveu um livro sobre santificação. E aí um imperador soube e chamou ele até lá, e ele acusou muito aquele livro, e não me lembro se foi o imperador, mas era um personagem real. E aí, o relato que eu li, John Wesley olhou para aquele homem, para aquele personagem importante, e falou assim para ele: o que o pecado tem te trazido de benefício para você defendê-lo com tanta veemência? Uau! E não é uma grande verdade? Hoje, quando nós falamos assim, quão desejoso sou de reproduzir as características do meu Pai. Perfeccionista, dissidente, fanático, herege, não é estranho? Isso deveria ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo. Verdade. Desenvolver as características do nosso Pai Celestial. E o pior de tudo ainda, Silver, é que hoje nós temos aí centenas de textos que afirma claramente, eles não são textos duvidosos ou que você tem que fazer uma interpretação. São textos que claramente mostram que é possível. Sim. Que foi deixado esse legado por Cristo para nós. Essa bênção de representar o caráter de Cristo. E por que será
que nós, seres humanos, somos tão assim tentados, né, a duvidar. A duvidar daquilo que está claro, do óbvio ali. A gente limita o poder de Deus, Exatamente. O amor ao pecado nos faz ver de maneira discrepante a teologia. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho precisa ser o mesmo Deus que hoje me faz ser mais paciente. Sim. E assim, penso na minha simplicidade que para Deus eu acho que é mais fácil Ele me fazer ser paciente do que abrir o Mar Vermelho, né? Porque ele vai precisar da ação do vento, elementos, enfim, é uma manobra sobrenatural extraordinária. Algumas coisas acabam, às vezes, nos deixando assim um pouco aflitos, né? Por exemplo, quando nós estudamos a palavra de Deus ali, que nós vamos ver a questão da fé na época de Jesus, nós vemos que as pessoas que tiveram uma fé no maior nível não eram os judeus. Eram pessoas consideradas como ali um lixo, né, pelos judeus. Então, hoje, quando eu venho para nossos dias, eu vejo uma teologia que para mim é complicada de entendê-la. A teologia que diz que no alto clamor, todas aquelas faltas, aquilo que nós não conseguimos vencer, vai ser dissipado. Então, eu me pergunto, se é Cristo que automaticamente vai dissipar isso no alto clamor, por que Ele não dissipa isso hoje? Por que Ele permite eu viver uma vida ainda de forma errada, já que eu não tenho possibilidade de vencer por mim mesmo, e lá no alto clamor, lá na frente, Ele vai tirar aquilo. E o pior, né? Só vai tirar dos adventistas, né? Pois é. Porque podia tirar de toda a humanidade. O mundo inteiro, né? Todo mundo se salvaria e pronto. Se vai tirar de um grupo, por que não tira de todos? O livro Testemunhos para Ministros, 507, diz assim: aqueles que esperam a chuva serôdia, de alto clamor, para remover seus defeitos de caráter, estão cometendo um erro gravíssimo. Então, a obra de remoção, de modelagem de caráter, é hoje, né? Justamente agora. Existe aquele texto também que fala que a nossa única segurança é parar de pecar exatamente agora. A única segurança. E o cuidado de Deus, a meditação, página 110, diz assim: desça da poltrona de Satanás aqueles que dizem, eu não posso vencer o pecado. São textos que, no mínimo, era para nos deixar assim, com as duas anteninhas ligadas, né? Refletir um pouco mais na minha vida, refletir um pouco mais naquilo que eu tenho ouvido falar, porque, olha, dura coisa é um cego tá guiando o outro e só saber que os dois são cegos quando ambos estiverem dentro do buraco. E quando nós olhamos para a realidade divina, nós percebemos que Jesus foi enviado aqui como irmão e pai, advogado também. E justamente como pai, ele nos deixou todo o exemplo necessário para que pudéssemos seguir, né? Por exemplo, Helry, você agora tem um bebê, né? Sim. E você tem corrigido facetas do seu caráter depois que esse bebê nasceu para que você represente melhor um caráter íntegro para ele? Sim, tenho sim. Tenho me esforçado bastante por isso. E por que você faz isso? O que você entende olhando para o seu bebê? Por que te motiva a fazer isso? Porque eu não quero que ele tenha o mesmo caminho que o meu. Não quero que ele pratique as mesmas coisas que eu pratiquei. E para que ele possa alcançar, você vai tentar revelar situações que ele não pode alcançar ou situações que ele pode alcançar? Situações que ele pode alcançar. Então você não estabeleceria para você uma norma para ele que nem você alcançaria, muito menos ele, né? Sim, perfeitamente. E é isso que foi o que Jesus fez por nós, né? Muito bom. É um tema para nós refletirmos um pouco mais, né? Que aquilo que Cristo fez foi abrir um caminho para nós caminharmos por Ele. Ele não caminhou o caminho e falou assim, olha, não se pode ficar parado onde você está, que lá na frente eu vou te dar um poder sobrenatural e você vai... E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que isso, né? Por que isso é preocupante? É preocupante porque a partir do momento que você é ensinado que você não pode alcançar algo, por que você vai lutar para alcançá-lo? Você não vai se esforçar por isso, né? Bom, quinta-feira e último tema dessa lição. O Espírito Santo, selo e garantia. Quem gostaria de comentar primeiro aí? Quando nós falamos do Espírito Santo, né? Hoje é um tema, né, tão discutido, um número cada vez mais crescente de pessoas que não acreditam, né, na existência deste personagem, como que eu posso dizer, fundamental. Porque, na verdade, a aplicação do plano grandioso e divino
no coração do homem é a missão do Espírito Santo. Sim. O Desejado 669 diz assim: limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em todas as partes ao mesmo tempo. Então ele ou faria ou estaria em todas as partes ao mesmo tempo através do Espírito Santo. Por isso que o Cordeiro de Apocalipse 5 fala que ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, demonstrando que depois da morte de Cristo, assim como são 7 os períodos da igreja, uma subdivisão dos 7 períodos pelos quais a história da humanidade passaria, o Espírito Santo estaria presente como um elemento atuante em cada um desses períodos. Porque Jesus já não estaria mais em pessoa presente da maneira que ele tinha antes, porque ele velou a sua divindade. Ele não perdeu, não digam que Jesus perdeu a divindade, porque ele não perdeu. Um Deus não sai por aí perdendo atributos. Mas Jesus fez isso com a onipresença dele. A onipresença é a capacidade de conhecimento independentemente do lugar. Ele fez isso, fechou os olhos. Então, no dia em que Jesus nasceu nessa terra, ele decidiu, por amor ao homem, fechar os olhos para nunca mais abrir. E a visibilidade de Jesus, através dos séculos e através de diferentes lugares, seria através da obra do Espírito Santo. Desejado 25 diz que Deus deu Jesus à humanidade. Não o deu somente para morrer por ela, mas deu-o de presente para a humanidade. Jesus é possessão da humanidade, é nossa propriedade. Amém. E ele quis permanecer como humano para sempre. Por isso que, limitado pela humanidade, ele está e permaneceu. E aí entra a importante obra do Espírito Santo, pois disse Jesus: eu irei, e eu preciso ir, porque agora a obra vai ir além de Jerusalém. Eu não posso ir além de Jerusalém, eu estou limitado. Eu quero ser igual a vocês, então eu preciso ir. É mistério que eu vá. Por quê? Porque eu vou mandar alguém que não está limitado nesse momento, como eu estou limitado. Este vai com vocês para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra e também os infindáveis séculos. Então, por que a Bíblia diz que ensina, né? Como diz Efésios aqui, né? Efésios 1, verso 13, com o Espírito Santo da promessa nós somos selados, porque a consolidação da verdade na mente do crente, agora eu falo em termos gerais de selamento, né? A consolidação da verdade na mente do ser humano é a obra do Espírito Santo. É quando Josué fala assim: há anátema no povo de Israel. Josué 6, o pecado de Acã. É quando Josué fala, e aí Acã ouve, e ele sabe, é eu. E o Espírito Santo fala: Acã, confessa o seu pecado. Há tempo, confessa o seu pecado. E ele não confessa. E Josué fala: é tal tribo que cometeu esse pecado. E o Espírito Santo fala: é agora, Acã, confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Ele apela: confessa o seu pecado. Há oportunidade. E Acã, quieto. E aí ele fala: é da família de tal príncipe. Apela novamente, fala. Romanos 8, gemidos inexprimíveis. E Acã, não, resistente. É da casa de fulano de tal. E Acã permanece mudo. E por fim, é Acã que cometeu tal pecado. Ali teve todo um processo de pecado contra o Espírito Santo, né? Quantas oportunidades que ele teve de confessá-la, né? E tomar um caminho diferente, né? Agora, Silvia, a pergunta é aí para nós. Quantas oportunidades que Deus tem nos dado, né? Diariamente, Harry. Sim. Para com isso. Sai desse caminho. Você abre a Bíblia ali, aquela abertura de, às vezes, Bíblia aleatória, né? Abre aqui, põe o dedo, fala exatamente o que você precisa. Você vem na igreja, o pregador prega exatamente o que você precisa. Você está assistindo aí o Lições por Eternidade, por acaso alguém daqui fala exatamente o que você precisa. E quantas vezes que nós, ao invés de confessar o nosso pecado e deixá-lo, resistimos, né? E que Deus nos ajude a não ter um coração duro. Uma vez eu preguei num lugar e no final do sermão uma pessoa me falou assim: Silverina, alguém te falou da situação que eu estou enfrentando aqui? Eu falei: não, irmão. Ele falou: porque esse sermão foi para mim. Eu tenho certeza que alguém comentou a minha situação. E não tinha comentado. E ele ficou chateado. Ou seja, Deus trouxe para ele a orientação naquele sábado de culto divino
e a pessoa, porque achou que alguém tinha falado, mesmo eu falei que não falou, mas se alguém tivesse falado, ele poderia ter aproveitado a mensagem, né? Então, como você está falando, se hoje ouvirdes a sua voz, nós não devemos endurecer o coração, porque a última voz que nós vamos sempre ouvir é justamente a voz do Espírito Santo. É Ele que apela ao nosso coração. É Ele que chora por nós, como diz Romanos 8, né? Que gemidos inexprimíveis, Ele chora por nossos pecados. E eu gostaria de propor para vocês dois aqui algo. Se vocês quiserem acompanhar eles, eu gostaria de propor algo para vocês. Nós vamos fazer um teste, nós três, tá? Até amanhã à tarde. Nós vamos nos comprometer até amanhã à tarde em dar ouvido a tudo que o Espírito Santo falar. Como sabemos que temos buscado ao Senhor em oração, nós vamos com certeza saber o que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Interessante. Mas vamos fazer isso mesmo. Se o Espírito Santo, nessa madrugada, te acordar, Kleber, vai lá fora, ajoelha e ora, intercede. Vamos fazer um teste. Vamos. E amanhã à tarde nós vamos conversar. E aí nós vamos ter algo a falar um para o outro. Então nós vamos fazer agora. Agora, né, vamos acabar a lição e vamos entregar esse propósito na mão do Senhor. De até amanhã à tarde nós vamos ouvir e obedecer a tudo que o Espírito Santo falar. Amém. Tudo, tudo, tudo. Vai ser uma experiência inesquecível. Sem dúvida. Amém. E Silver, falando dessa questão do Espírito Santo direcionar as coisas, aqui no IAG eu tenho assim presenciado algumas coisas interessantes. Por exemplo, aconteceu de eu ser convidado para passar o culto matinal aqui para os meninos e eu preparar um sermão, né? Preparei o culto. Aí a pessoa estava louvando ele na frente e falou assim, olha, antes de louvar, perguntou, irmão, sobre o que você vai falar? Eu abri o livro, mostrei, vou falar sobre isso daqui, ó. A pessoa cantou um louvor que falava exatamente sobre o que eu iria falar. Quando eu abri a Bíblia, veio na minha cabeça, não fala sobre isso. Fala sobre isso aqui. E aí eu mudei o texto da Bíblia, li o outro texto e preguei a palavra, que era poucos minutos ali. Amém. E aí depois algumas pessoas chegou em mim e falaram assim, você está sabendo de alguma coisa? Olha só. Eu falei, não sei de nada, sei que eu fui chamado para fazer o culto, era para falar sobre um assunto, eu falei sobre outro. Foi muito importante o que você falou, porque veio a calhar no momento. Passou alguns dias, uma outra pessoa, que não era eu, veio também passar uma mensagem, a mesma coisa aconteceu com ela. E então eu fiquei assim, surpreendido de ver como que Deus ama as pessoas. Sim. Agora a questão é se nós não estamos tendo aí a sensibilidade do Espírito Santo, né? Para poder ouvir a voz dele e passar uma mensagem. Se eu resistisse na hora, não vou falar isso não, já preparei isso aqui mesmo, vou falar isso aqui. Poderia ter feito o culto, mas não teria sido útil para as pessoas que necessitou. Assim como várias vezes as pessoas pregaram e veio totalmente de encontro com a minha necessidade. Graças a Deus por isso, e que todo culto possa vir de encontro com a minha necessidade, porque é uma forma de nós estarmos aí mudando, né? Amém. E só um detalhe, que o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, né? E essa presença é o Espírito Santo que estará conosco. E o texto fala que essa é a garantia da nossa herança. É a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Silver, gostaria agora como de costume, que você olhe para aquela câmera ali e traga umas palavras de esperança, de ânimo, de reflexão, também de exortação para os queridos que estão nos acompanhando. Eu acredito que o maior ânimo e a mais poderosa palavra de exortação que nós podemos ouvir, né, é ter a certeza que até a consumação dos séculos Jesus estará conosco através do Espírito Santo. Amém. E nós não devemos nos sentir sozinhos neste mundo ou abandonados, ainda que estejamos enfrentando algum tipo de dificuldade, seja de que ordem for. Devemos sempre pensar que o caminho que nós caminhamos foi consagrado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E se nós seguirmos essas pegadas ensanguentadas do nosso príncipe Emanuel, certamente não erraremos o caminho. Afinal, foi por mim e foi por você que ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Amém. Amém. Glória a Deus. Harry, gostaria de convidá-lo agora, olhar para aquela câmera ali e trazer aí as suas considerações, uma palavra de ânimo, de esperança, de carinho, de exortação para aqueles queridos que estão nos acompanhando. Bom, eu gostaria de falar para você
que esse plano ao qual nós conversamos aqui, você ouviu falar, você ouviu os textos que foram citados, ele envolve a sua vida. Ele envolve cada detalhe da sua vida, cada necessidade que você sente. Deus está por dentro, porque você faz parte desse plano e Deus tem um grande desejo de um dia poder mostrar mais a respeito desse plano para você. E o Espírito Santo, ele vai estar te conduzindo nessa caminhada. Permita o Espírito Santo trabalhar em você, falar através de você. Permita que o Espírito Santo te revele mais sobre esse plano maravilhoso que está centrado em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Harry. Muito obrigado, Silverino. Eu também gostaria de dirigir minhas últimas palavras para você. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que você tem passado, o que tem te derrubado, o que tem te desanimado, mas eu quero dizer para você as palavras que Cristo falou para aquela mulher aquele dia: eu também não te condeno. Mas nesse momento também eu quero trazer uma palavra de Deus para você que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Cristo vai sarar as suas feridas. Amém. Cristo vai curar a sua enfermidade. Amém. Cristo quer te dar esperança e vida em abundância. Amém. Eu quero agradecer também aqui a você que tem acompanhado os nossos trabalhos, acompanhado os vídeos, a lição para a eternidade, que você continue compartilhando, curtindo o nosso canal, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Também gostaria aqui de deixar nosso agradecimento a toda a equipe da produção, que tanto se empenha, que tanto se dedica para que esse vídeo possa chegar até você com qualidade. Que Deus abençoe você e juntos avançaremos. Amém. Amém. IAG. Juntos avançaremos.